grande tema do dia no jornalismo esportivo, no futebol brasileiro de uma maneira geral, é a situação da Operação Penalidade Máxima, né? Já chegando aí a sua fase de número 2 e pegando diversos acusados, diversos jogadores caindo já como acusados dentro da Operação Penalidade Máxima. Vamos com o Rodrigo Fragoso ao vivo para ele poder elucidar junto com a gente aqui no Último Lance tudo o que está acontecendo, em que pé está essa investigação, quais são os jogadores que nesse momento optaram pela delação premiada, né, e já viraram testemunhas dentro do caso. Rodrigo Fragoso, seja muito bem-vindo aqui ao Último Lance. Traz para a gente as informações de como é que está a Operação Penalidade Máxima nesse momento, por favor. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo mundo ligado no Último Lance. Pois é um assunto chato, delicado, mas absolutamente necessário para o bem do esporte no país. Operação Penalidade Máxima chegando na sua fase de número 2, como você bem citou. Novas fases devem surgir, devem pintar daqui para frente. E é uma operação que até agora foi liderada pelo Ministério Público de Goiás. Operação que nessa fase 2 já se encontra com algumas situações resolvidas e outras pendentes. Como você também já comentou, Otávio. Alguns jogadores já fizeram até acordos com o Ministério Público e admitiram pertencer a este esquema de uma máfia de apostadores que, na sua grande maioria, manipulavam cartões amarelos em conjunto com os jogadores. Outros foram denunciados pelo Ministério Público e agora terão de apresentar as suas defesas. E há outros também que estão sob suspeita. Outros jogadores que, por exemplo, apareceram em listas de planilhas desses apostadores que comandavam a máfia. Muitos clubes já afastaram alguns desses jogadores, outros conversaram com os jogadores e decidiram mantê-los de acordo com a apresentação de provas, por exemplo, foi o que disse o Internacional em relação ao Maurício, ou de acordo com a própria conversa e confiando na conversa do atleta de que, por mais que o nome dele tenha sido citado de alguma maneira, não denunciado, mas tenha sido citado de alguma maneira, como foi o caso da nota oficial do Grêmio em relação ao Natan, ele não se aproximou, segundo o próprio jogador, não se aproximou da perspectiva de participar dessa máfia de apostadores e justamente por isso o clube decidiu por mantê-lo em atividade. Então, são várias decisões sendo tomadas em conjunto nesse momento, vários nomes aparecendo. Fato é que diante da grande repercussão que isso tomou e com a devida repercussão, né, porque de fato merece muita atenção, é muito importante observar isso com carinho e uma investigação muito certa para a gente entender o que está acontecendo no nosso esporte a fundo, a CBF se pronunciou às 6 horas da tarde, Otávio, e em nota oficial avisou que não paralisará o Campeonato Brasileiro, no entanto, já está à disposição da Polícia Federal para prováveis esclarecimentos e auxiliar na investigação. A CBF pediu, inclusive, para a Presidência da República e para o Ministério da Justiça que a Polícia Federal entrasse no caso. Mais tarde, o ministro da Justiça, Flávio Dino, em suas redes sociais, já avisou que o inquérito será aberto pela Polícia Federal e, portanto, haverá investigações também nesse sentido, não só do Ministério Público de Goiânia. Esse é o pé em que estamos, um pé que eu diria que está repleto de lama. É um dia muito triste para o futebol brasileiro, para os apaixonados pelo esporte como um todo, que estão se sentindo, em grande parte, traídos, decepcionados e frustrados, Otávio. Sem dúvida, Fragoso. Obrigado demais, viu? Atualizações necessárias e bem completas sobre esse caso, que deve ser debatido, deve ser muito falado e não deve terminar tão cedo em termos de investigação, tanto pelo Ministério Público de Goiás, quanto também pela Polícia Federal a partir de agora, né? Como bem informou o Fragoso agora no final das atualizações das informações. Já são mais de 53 jogadores denunciados, alguns deles já fizeram acordos, como a gente disse aqui agora há pouco, e de qualquer maneira, como que as instituições devem lidar com esse escândalo? É a pergunta que está na tela agora, né? O futebol brasileiro deve parar? A CBF disse hoje que não vai parar. O que tem que fazer com os jogadores
comprovadamente réus, né, comprovadamente criminosos, nesse caso, assim, gravíssimo, né? Eles devem ser banidos do futebol. Fácil. Como que o futebol brasileiro vai seguir? A gente tem vários exemplos, né? A NBA teve um exemplo clássico de um árbitro, que era um dos principais árbitros da liga. Isso aconteceu recentemente. A gente teve o Calciopoli na Itália e mundo afora diversos casos, né? Em 2005, a máfia da isso daí? arbitragem. Pois é, o caso do Edilson Pereira. A de máfia da Carvalho. loteria esportiva em 80. Primeira coisa é básica, não para o jogo. Porque senão toda investigação em qualquer campo de atividade, não só no futebol, se parar, para o país, né? Indo um pouquinho além. É um caso sério, é um caso que se esperava, em que o futebol é vítima, os clubes são vítimas, o que é mais importante, o torcedor consumidor é vítima, as próprias casas de apostas são vítimas, né? Embora elas sejam também responsáveis por alguns casos. Pô, estão botando muito dinheiro. A princípio, e cada um tem as suas normas e algo a ser normatizado. Elas seriam facilitadoras, mas elas são lesadas Elas também. são lesadas, mas ao mesmo tempo teriam mecanismos, e normalmente tem, de falar, pô, tá apostando muito num jogo de uma divisão menor e numa situação assim que é mais fácil de ser lesada. Então, mas isso acontece muito, né? Porque as próprias casas de apostas, elas denunciam Não, elas quando denunciam elas e percebem... claro, porque não muitas interessa a apostas elas. A própria suspeitas, credibilidade. né? Ah, pô, três caras do mesmo time tomando amarelo. Tem um monte de aposta naquilo ali. Amarelo isso tá nos últimos suspeito. 5 minutos. Agora, de novo, em relação... E aqui não é querer ser poliana, passar o pano longe disso. Em 2005, antigamente, eram arreglos de resultados. Então, quem ganhava e perdia. Agora, entre aspas, é apenas cartão amarelo, expulsão, que é mais sério, escanteio. Então, assim, é menos, mas é muito importante que tem muita gente envolvida e pode ter árbitro envolvido também, não sei se comissão técnica, enfim. Guardemos cenas dos próximos capítulos. 15 jogadores estão sendo processados e 34 já foram citados nominalmente no processo, né? Então, eles aparecem como envolvidos no esquema. Como é que você... A gente tá na reta final do programa, eu só vou resumir de uma forma muito simples. Banir do futebol. Cara, você foi pego fazendo... Você está banido do futebol e vai cumprir a sua mais, pena como criminal cidadão e outras comum, coisas. criminal aí, se for cadeia, cadeia, se for... Mas no Isso esporte... aqui você não joga mais. No esporte você não joga mais. Não tem como você confiar num cara desse se ele voltar. Não dá. Acabou. Porque Tudo não vai é ser só um questionado. cartão, pode ser muito mais do que isso. Acabou, cara. Acabou. O torcedor tá lesado, o torcedor tá se sentindo enganado. Todo lance que ele fala, pô, não é possível, aquele cara do meu time, não é possível que ele tenha errado aquele passe. Pô, ele errou de sacanagem. Se isso não a for credibilidade cortado do na esporte raiz Não, agora, e aí você, depois alguém tem que bola, perde né? um gol fácil, Então. e que é pior ainda, né? Qualquer coisa, Hoje tá no vai ser esquema. tudo questionado dessa forma. É lamentável. Pois é, né? E aí quem perde é o esporte, né? E Sim. o esporte, o nome já diz, né? Precisa ter a competitividade esportiva.